Amados amigos, amados irmãos, bom dia mais uma vez. Bom dia porque nós iremos dar continuidade ao estudo, né? A meditação do estudo sobre esperança. Nós vimos a esperança de Ruth, né? Vimos após alguns anos de casada, Ruth perdeu o marido, bem como o cunhado e o sogro. Tudo assim, como se fosse uma pandemia, né? A Bíblia não relata como morreram, mas certo é que as três mulheres, Ruth, órfã e Noemi, ficaram desamparadas. As três viúvas sem filhos, sem dinheiro, sem nenhum parente, não é, por perto. Se hoje a gente já vive diante de um sistema patriarcal, imagine naquele tempo o que era não ter um marido e filho, e sequer uma herança, a não ser um terreno em uma cidade distante, na terra de Noemi. Né? Ela tinha lá, porque ela morava lá. Ela estava em Moabe, e ela morava em Israel. Né? Noemi, a sogra das duas, se sente desamparada diante destas perdas e diz para as noras: olha, Deus foi severo demais comigo. Eu vou voltar para minha terra. Mas vocês devem ficar e continuar a vida de vocês. Vocês têm que se casar e ter filhos. As duas não tinham filhos, não tinham herdeiros, não tinham nada. Então essa continuação da esperança e a certeza que Deus estava com elas. Mas só com duas, não estava com a terceira. Sabe o que é que eu lembrei? O Senhor virá buscar a sua igreja. Aí entra no templo para arrebatar a sua igreja. Tem uma infinidade, mas poucos serão arrebatados. Nas ruas, nas cidades, em todos os lugares ele entrará. E somente poucos serão arrebatados. Por quê? Porque ele diz: muitos serão chamados, muitos ouvem a mensagem, sentem no coração e depois se desiste. Como a gente bem sabe, já ouviu várias pregações sobre essa parte do livro de Ruth. Ela não abandona a sogra, ela é amiga fiel. Ruth olha para a condição daquela mulher que era sua amiga e se faz a esperança para ela. Esperança de ter sempre uma companhia, de ter sempre um aconselhamento, de ter sempre alguém que diz: eu te amo, em Cristo Jesus. No caso, Cristo ainda não existia, no amor de Deus. Noemi era um testemunho vivo da presença de Deus para as duas noras. E Noemi, o nome de Noemi significa agradável, amável. Ela chamava as duas noras de filhas. Olha que coisa linda. Filhas, né? Não sei como era a família de Orfa e Ruth, mas Ruth, nome que significa amiga, também abandona a segurança do seu lar e segue o desconhecido, da esperança de partilhar a vida com quem foi vida para ela. Para quem lhe valorizou, para aquela família que lhe deu nome agora na pessoa da sua sogra, não é? É preciso nós colocarmos isso em nossas vidas, aplicar em nossas vidas. É preciso, na vida, no chão de cada dia, quantas vezes temos a oportunidade de ser esperança para um amigo, para um irmão. Nossa mãe, pai, filho, marido, esposa, amigos, quantas vezes podemos ser esperança um para o outro? Quantas vezes? E não devemos, em hipótese nenhuma, nos negar de dar esse apoio, essa esperança. Muitas das vezes estamos sufocados nas nossas necessidades, no nosso pão, que a gente esquece que o pão é nosso, que a vida é partilha, é comunhão, é busca, é ajuda.
Quando se lê o livro de Ruth, se percebe que a Bíblia, antes de ser livro, foi vida. Vida que só, não é? Mostra que a certeza é certa na palavra de Deus. Quando se diz esperança no Senhor, é a certeza de que nós iremos conseguir. O testemunho de Ruth questiona nosso testemunho como cristão e cristãos hoje, dos cristãos de hoje. E nos pergunta, você tem sido um lugar de esperança? Não apenas para si, mas para outro, para o próximo. Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Você tem amado o seu próximo como Deus te ama? Responde a ti mesmo. Usa a tua consciência, o teu coração e responde a ti mesmo. É muito importante nós amarmos e mostrarmos esse amor pelo nosso próprio. Quando a gente prioriza mais o eu do que o nós, a gente nega-se de ser uma esperança para o irmão, para o amigo. Para o irmão, para o amigo. Certa feita, uma senhora chegou e disse, me leve ali no hospital que eu não tenho dinheiro, não tenho nada e eu estou passando mal. Me chamou, veio ela e uma outra senhora. E ao chegar lá na UPA, o médico tem que ir para o Agamenon Magalhães, não, é o... Foi governador aqui de Pernambuco, não é? Lá em Paulista, lá em Abreu e Lima. E o motorista imediatamente, vamos irmãos, vamos lhe levar lá. E levou. Quando chegou lá, aí tem que internar. Aí a moça olhou para o motorista e disse, motorista, irmão, era um crente, salvo lavado pelo sangue de Jesus, se eu tenho que apanhar a minha irmã lá em Igaraçu, Hospital Miguel Arraes, lá em Igaraçu, e não tem como ir, não tenho dinheiro da passagem, não tenho nada. Irmã, vamos buscar a sua irmã. E foram lá, Igaraçu, apanharam a irmã, trouxeram para o Hospital Miguel Arraes. E ali ficou, e ele ficou ali esperando que resolvesse tudo. Foi ao médico, doutor, como é que está a situação? E o médico, geralmente, para quem é um parente, um amigo, ele diz, ele é sincero. Aí diz, ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia. Não sei se daqui a dias, daqui a horas, não sei, mas vai depender agora dos próximos exames. Mas tem que ficar aqui um acompanhante. E ali ficou e nós voltamos, né? Então nós temos que priorizar o problema, as dificuldades do irmão, do parente, do amigo. Quando a gente oferece um lugar de partilha, a gente dá uma esperança àquela pessoa. Uma esperança de quê? De amor fraterno, de ajuda ao mútuo, de um amor em Cristo naquela pessoa. Dá uma nova esperança, ainda existe alguém bem no mundo, que faz o bem. Mas nós não devemos priorizar o nosso próprio bem-estar, no lugar do bem comum. A gente nega a esperança, mas quando a gente oferece como lugar de partilha, a gente é a esperança daquela pessoa. Quando a gente decide caminhar segundo a família, segundo a igreja, nós somos esperança para alguém. Nós somos esperança para alguém. O cristão verdadeiro, fiel a Deus, é esperança para alguém. E nós temos que lutar por isso. É difícil, mas temos que lutar por isso. Fazer esta diferença. Porque essa diferença é onde está a luz que Deus diz que nós somos aqui na terra. Quando a gente prioriza o eu, somos sozinhos, estamos sozinhos. Deus não liga para você. Mas quando nós nos preocupamos com o irmão, com o amigo, com o vizinho, com o parente, nós estamos sendo realmente solidários.
estamos de mãos dadas, assim como aquela mulher que tinha aquela nora, estendeu as mãos para as duas, mas uma não aceitou segurar na mão. A mesma coisa é Deus, estende a mão para todos, mas nem todos seguram na mão de Deus. Dar a esperança é um mundo que abraça o individualismo, a um sistema que não nos faz a competir arduamente todos os dias um com os outros. É um desafio humanizador diário. Tem que estar constante em nosso coração desejo de ajudar alguém. Desejo de ajudar. É preciso conhecer e estudar este livro, para que nós sintamos na pele o desejo humanitário de ajudar. Ruth soube obedecer, Ruth soube manter a sua esperança e deu segurança à sua sogra Noemi. Deu segurança. Ruth, na cidade de Belém, era estrangeira. A viúva, a pobre. Ela deixou Moabe, sua terra, sua família e expectativa de vida para viver na marginalidade. Começou a apanhar espiga numa fazenda de um parente próximo de Noemi. A terra que, qual Ruth foi colher espigas, era de Boaz, parente de Noemi. O nome Boaz significa força, poder. De fato, ele foi um homem forte, não como muitos que a gente vê por aí, que usa a sua força corporal para maltratar mulheres e até matá-las. Boaz foi um homem bom, forte, mas um homem bom de caráter. Ele, como um dos parentes mais próximos, assumiu a responsabilidade de resgatar a dignidade daquelas duas mulheres que precisavam preservar sua herança e linhagem moral, intelectual e social da época. Não é? Precisava. Para quem quiser saber mais, a lei do resgate pode conferir no livro de Levítico, capítulo 25. Vai lá e procura direitinho. Leia, você que é católico, eu desafio você a ler a Bíblia católica, em nome de Jesus. Você, meu irmão, que ouve essa live, manda para os católicos teus amigos e pede a ele para ouvir até o fim, para sentirem o dever, a obrigação de conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-los da escravidão da idolatria, da escravidão de Satanás naquela outra religião. Deus conhece a motivação do nosso coração e quando plantamos esperança, colhemos esperança. Eu tenho esperança certa de que Deus irá me ressuscitar no dia da sua vida. Deus conhece o meu coração. Ruth, assim como eu e você, precisamos fazer escolhas na vida, principalmente diante de tempos difíceis como esse agora. Tempo de fome, de miséria, de insegurança, onde o pobre lascado, desculpe a expressão, assalta o pobre, o assalariado, o faminto, para depois ser assaltado. Ele assalta para ser assaltado. Vivemos no submundo. Sim, submundo, onde ninguém tem direitos. Os direitos do submundo é os impostos pagar. Se eu não pagar o IPTU da minha casa, eu estarei prestes a perder. Já recebi, alguns anos atrás, a notificação. Você será encaminhado ao Poder Judiciário. Sua residência está no plano já de execução. Se aconteceu, não sei.
mas sei que recebi essa cartinha da prefeitura de Olinda. Se você está no crédito, você recebe uma cartinha, está no débito, você recebe uma cartinha, você está na Ordem dos Advogados, está no SPC, né? Desculpe, na Ordem dos Advogados, não, no SPC. Cartinhas de advogados lhe cobrando. Nós estamos assim. Eles não veem que nós não temos condições para pagar. O governo luta para dar mais. Mas de vez em quando chega notícia, senadores, ou melhor, deputados, senadores, vereadores, alguns parentes recebendo esse salário de fome, que é o salário família, o abono família. É preciso mudar. Aquele homem era bom, era multimilionário, riquíssimo na época, e ele deixava cair, não o que não prestava, mas o que ainda era bom, para que os pobres viessem. Lembro-me dos apanhadores de papel. Quando nós começamos a construção na igreja, havia uma senhora e um senhor que apanhava lixo. E sempre olhávamos para ela com bons olhos, sempre chamávamos, dávamos alguma ajuda. Lembrei-me agora, porque Ruth também apanhava não o lixo, mas o alimento que o homem deixava cair da sua colheita. Ruth, assim como eu e você, atravessou muitas dificuldades, muitos problemas em sua vida. Ruth esperançou, sendo autora da sua própria história. Ela mesmo criou a sua história porque Deus estava com ela. Ela foi corajosa ao aceitar o desafio de se deitar aos pés de Boaz e pedir que resgatasse não apenas terreno da família dela, mas que resgatasse a descendência, se casando com ela. Ao decidir ir até Boaz, ela lutou por sua dignidade e pela dignidade da sua sogra. Ela não esqueceu da sogra. Foi lá também. Por quê? Porque ela era casada com a filha, né? Com a filha, que também era parente dele. E tinha heranças naquele lugar. E havia perdido tudo o que tinha pela sua ausência. Esta história de Ruth narrada nas Escrituras nos mostra a importância de buscar nos versículos de Deus da Bíblia Sagrada exemplos de esperança que nos inspiram e nos fazem sentir o desejo de ajudar muito mais. Porque mesmo que aqueles a quem nós ajudamos não nos dê o menor valor, existe um que está lá de cima, com sua mão estendida, derramando bênçãos de saúde, de paz, de prosperidade, de virtude, de longevidade, que é o que todos nós desejamos mais. Viver muito com saúde, com a consciência ainda, né? Discernindo bem as coisas, os tempos e tudo que lhe surge à frente. Então é preciso que nós estejamos amando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, dando esperança ao nosso próximo. Por isso devemos ler a Bíblia como um todo, né? Ler a Bíblia com a vida, com os olhos abertos, para que não sejamos enganados por padres, por pastores, por vigaristas, por seja lá quem for, enviados de Satanás. Mas os nossos próprios serão iluminados, nossos próprios olhos serão iluminados. E Deus nos mostrará o caminho perfeito da salvação e perfeito da vida que devemos ter. Ler a Bíblia, a palavra nos diz,
Buscai as Escrituras e nelas encontrareis a salvação. Conhecendo a verdade, esta verdade vos libertará. Quando alguém lhe disser, não leia a Bíblia, vá pelo que eu digo, saia, fuja, corra. Nunca mais procure nem ouvir, nem ver. Porque este homem não é de Deus. Negaram, queimaram, destruíram as Bíblias, mataram o povo de Deus. Hoje pregam amor. Onde está o amor? Ainda hoje são perseguidores daqueles que pregam verdadeiramente a Bíblia. É por isso que eu desafio você a ler a Bíblia católica. É por isso que eu desafio você a procurar na história o fundamento das igrejas, para que você não se perca, para que você não caia no abismo, para que você não deixe de ir para o céu, para o paraíso enquanto Jesus não voltar, e depois para o céu, ao invés de ir para o inferno, para o Hades. Essa é a minha esperança. Essa é a esperança do cristão, que você, espírita, que você de outra religião, que você cristão, que está em igrejas erradas, leia a Bíblia, pedindo esclarecimento a Deus e saia delas. A Bíblia nos diz, sai dessa, povo meu. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas só te iluminará se você procurar ler. O livro de Ruth nos fala da esperança em meio à dor. O livro de Ruth fala do nosso ano de 2020, o ano difícil, o ano das dores, e o nosso lugar de falar, abraçando uma narrativa bíblica. Isto faz sentido. Isto nos faz ser próximos da Bíblia e procurar mais e mais ter comunhão com ela. E não apenas isso, mas encarná-la sendo a esperança para aqueles que querem distância desse livro. Sim, para você católico, para você espírita, para você ateu, para vocês de outras denominações que não são cristãs, pseudos cristãs. Nós somos a esperança que você ouça essa palavra, que não é nossa, essa palavra é de Deus para você. Essa palavra é de Deus para você. O objetivo da Bíblia não é a investigação científica do seu sentido literal e histórico, mas lhe preparar homens e mulheres para a luta que nos é proposta, como diz o objetivo último da Bíblia. Preste bem atenção, em Hebreus diz, e não é preparar ninguém, não é para estudos no sentido literal e histórico, mas preparar homens e mulheres para a luta que nos proposta, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele diz, olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, deitando-se à destra e assentou-se à destra de Deus. A melhor interpretação da Bíblia é aquela que nos faz procurar dentro do versículo um sentido para a vida, recebendo a iluminação necessária do Espírito Santo para podermos dizer, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É preciso conhecer a palavra para não se deixar envolver. O livro de Ruth deve ser uma atitude sagrada diante de nossas vidas. Diante das nossas vidas. Ela se tornará sagrada quando encarnarmos a esperança em nossos dias. Porque o sagrado sempre se encarna. Jesus efetuou esta verdade.
Portanto, abri os vossos olhos e vede o caminho da luz, porque a esperança de uma mulher estrangeira deu luz à linhagem de Jesus. O filho de Ruth e Boaz se chamou Obed. E sabe o que é que ele era? Avô de Davi, da descendência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é descendente deles. Amém? Assim encerramos o nosso estudo de esperança. Tenha esperança e certeza que você irá conseguir, se você crer, se você for realmente cristão em Cristo, nascido na manjedoura, nascido em Belém, que cresceu, viveu e morreu, derramando o seu sangue por cada um de nós, para a honra e glória do seu nome. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.